15. Quanto custa o analfabetismo emocional? Tudo começou com uma briguinha, mas degringolou. Ian Moore, graduando do ginásio Jefferson, no Brooklyn, e Tyrone Sinclair, do primeiro ano, tinham brigado com um colega, Khalil Sumpter, de 15 anos. Depois passaram a provocá-lo e a ameaçá-lo. Foi aí que a coisa explodiu. Khalil, com medo de que Ian e Tyrone fossem lhe bater, levou uma pistola calibre 38 para a escola e, a uns 3 metros do guarda do ginásio, matou os 2 garotos com tiros disparados a queima-roupa no corredor. O fato é muito chocante, mas é também mais um indicador, à nossa disposição, para que tomemos consciência da necessidade, urgente, de ensinamentos que objetivem o controle das emoções, as resoluções de desentendimentos de forma pacífica e, enfim, a boa convivência entre as pessoas. Os educadores, há muito preocupados com as notas baixas dos alunos em matemática e leitura, começam a constatar que existe um outro tipo de deficiência e que é mais alarmante. O analfabetismo emocional. Apesar dos louváveis esforços que visam melhorar o desempenho acadêmico, esse novo tipo de deficiência ainda não ganhou espaço no currículo escolar. Como disse um professor do Brooklyn, a atual ênfase do ensino parece sugerir que nos preocupamos mais com a qualidade da leitura e escrita dos alunos do que em saber se eles vão estar vivos na semana que vem. Podemos ver sinais dessa deficiência em incidentes violentos como o que foi relatado anteriormente, e que se tornam cada vez mais frequentes nas escolas norte-americanas. Esses não são casos isolados. Nos Estados Unidos, país que é arauto da tendência mundial, as estatísticas mostram um aumento da turbulência entre os adolescentes e de problemas da infância. 2. Em 1990, comparativamente com as 2 décadas anteriores, os Estados Unidos tiveram um aumento de prisões de jovens que praticaram crimes violentos. As prisões de adolescentes por estupro dobraram. O número de assassinatos cometidos por adolescentes quadruplicaram, em sua maioria devido ao aumento de tiroteios. 3 Durante as mesmas 2 décadas. O número de suicídios entre adolescentes triplicou, e também triplicou o número de menores de 14 anos vítimas de assassinato. 4. Um maior número de adolescentes, e cada vez mais jovens, engravida. Em 1993, constatou-se que o número de meninas, entre 10 e 14 anos, que se tornaram mães aumentara constantemente durante 5 anos seguidos. Elas são os bebês que têm bebês. E a mesma ocorrência se deu com a proporção de gestação indesejada em adolescentes e a pressão de colegas para fazer sexo. As taxas de doenças venéreas triplicaram nas últimas 3 décadas. 5. Embora esses números sejam desencorajadores, se olharmos a juventude afro-americana, sobretudo nos centros urbanos, eles são absolutamente sombrios. Todos os percentuais são muito mais altos, às vezes triplicados, ou ainda mais altos. Por exemplo, o uso de heroína e cocaína entre a juventude branca subiu cerca de 300% nas 2 décadas antes da de 90. Entre os afro-americanos, saltou assombrosas 13 vezes o percentual de 20 anos antes. 6. A maior causa de invalidez entre adolescentes é psicológica. Sintomas de depressão, severa ou branda, afetam até 1/3 dos adolescentes. Nas garotas, a incidência de depressão dobra na puberdade. A incidência de problemas caracterizados como desordens de alimentação entre adolescentes atingiu nível estratosférico. 7. Finalmente, a menos que algo de novo aconteça, as perspectivas a longo prazo de os jovens casais viverem juntos de forma frutífera e estável tornam-se cada vez mais lúgubres a cada geração. Como vimos no capítulo 9, enquanto nas décadas de 1970 e 80 o percentual de divórcio era por volta de 50%, quando entramos na década de 1990 a previsão era de que 2 em 3 recém-casados se divorciariam. Mal-estar emocional. Essas estatísticas alarmantes são como o canário no túnel do trabalhador de mina de carvão, cuja morte avisa que há pouco oxigênio. As estatísticas, porém, não mostram o que ainda não se configurou como crise de fato. As circunstâncias problemáticas em que vivem nossas crianças podem ser vistas em níveis mais sutis, no dia a dia de suas vidas. Talvez os mais reveladores de todos os dados, um barômetro direto da queda nos níveis de competência emocional, venham de uma amostragem nacional de crianças americanas de 7 a 16 anos, que comparou sua condição emocional em meados da década de 1970 e no fim da de 80.8 com base em avaliações de pais e professores. Houve uma piora constante. Nenhum problema se destacou. Todos os indicadores simplesmente apontaram para o lado negativo. As crianças, em média, não estavam bem nos seguintes pontos específicos. Item retraimento ou problemas de relacionamento social, preferir ficar só, ser cheio de segredos, amuar-se muito, falta de energia, sentir-se infeliz, ser muito dependente. Item ansioso e deprimido, ser solitário, ter muitos medos e preocupações,
Autoexigência exacerbada, não se sentir amado, sentir-se nervoso, triste e deprimido. E tem problemas de atenção ou de raciocínio, dificuldade de concentração, devaneio, agir impulsivamente, nervoso demais para concentrar-se, mau desempenho escolar, incapacidade de afastar pensamentos. Item delinquente ou agressivo, andar com garotos que se metem em encrencas, mentir e trapacear, discutir muito, ser mal com os outros, chamar atenção para si, destruir as coisas dos outros, desobedecer em casa e na escola, ser teimoso e macambúzio, falar demais, provocar demais, ter pavio curto. Ainda que cada um desses problemas, isoladamente, não seja preocupante, como um todo são barômetros de uma mudança de maré, de um novo tipo de toxicidade vazando e envenenando a experiência da infância, significando abrangentes déficits de aptidões emocionais. Esse mal-estar emocional parece ser o preço que a modernidade cobra às crianças. Embora os americanos muitas vezes alardem seus problemas como particularmente ruins em comparação com outras culturas, estudos em todo o mundo constatam taxas do mesmo nível ou piores que nos Estados Unidos. Por exemplo, na década de 1980, professores e pais na Holanda, China e Alemanha diziam que as crianças desses países tinham mais ou menos os mesmos tipos de problemas identificados, em 1976, nas crianças americanas. E, em alguns países, o problema infantil era pior que aqueles hoje identificados nas crianças dos Estados Unidos, entre eles Austrália, França e Tailândia. Mas isso talvez não continue assim por muito tempo. Comparadas às de muitos outros países desenvolvidos, as forças maiores que empurram para baixo a espiral descendente incompetência emocional parecem estar ganhando velocidade nos Estados Unidos. 9. Nenhuma criança, rica ou pobre, é imune a problemas. Isso é universal e ocorre em todos os grupos étnicos, raciais e de renda. Assim, embora as crianças pobres tenham o pior registro em indicadores de aptidões emocionais, a respectiva taxa de deterioração com o correr das décadas não foi pior que aquela das crianças da classe média ou rica, todas mostram uma queda constante. Também houve um triplo aumento correspondente no número de crianças que receberam ajuda psicológica, talvez um bom sinal, que indica a disponibilidade de mais ajuda, além de uma quase duplicação do número de crianças com problemas emocionais que sugerem a necessidade desse tipo de ajuda, mas que não a recebem, um mau sinal. De cerca de 9% em 1976 para 18% em 1989. Uri Bronfenbrenner, eminente psicólogo da Universidade de Cornell, que realizou uma pesquisa comparativa sobre o bem-estar de crianças em nível internacional, declara: na falta de bons sistemas de apoio, as tensões externas tornaram-se tão grandes que mesmo famílias bem estruturadas estão desmoronando. A atividade febril, instabilidade e inconsistência da vida diária graçam em todos os segmentos de nossa sociedade, incluindo os bem-educados e ricos. O que está em jogo é a próxima geração, sobretudo dos homens que, quando adultos, ficam especialmente vulneráveis a forças desintegradoras como os efeitos devastadores do divórcio, da pobreza e do desemprego. O status das crianças e famílias americanas está mais desesperador que nunca. Estamos privando milhões de crianças da competência e caráter moral. 10. Esse não é um fenômeno americano, mas global. A competitividade econômica, em nível mundial, que barateia o custo da mão de obra, cria forças econômicas que pressionam a família. Vivemos tempos de famílias economicamente acossadas, em que os pais trabalham muitas horas, de modo que os filhos são deixados por sua própria conta e risco ou aos cuidados da televisão, a babá substituta. Em que mais crianças do que nunca são criadas na pobreza, em que famílias de um só pai ou mãe são cada vez mais comuns, em que mais bebês e crianças pequenas são deixados em creches tão mal equipadas que equivalem ao abandono. Tudo isso acarreta, mesmo para pais bem-intencionados, a perda, cada vez maior, de incontáveis oportunidades para pequenos e protetores intercâmbios com seus filhos, fundamentais para o desenvolvimento das aptidões emocionais. Se as famílias não mais têm condições de dar aos seus filhos um embasamento para que pisem em solo firme, o que devemos fazer? Um olhar mais atento sobre o mecanismo dos problemas específicos sugere como determinados dados sobre aptidões emocionais ou sociais colocam as fundações para graves problemas, e como corretivos ou preventivos bem orientados podem manter mais crianças no caminho certo. Domando a agressão. Em minha escola primária, o valentão era Jimmy, quartanista quando entrei na primeira série. Era ele quem roubava o dinheiro da nossa merenda, tomava nossa bicicleta, preferia bater a conversar conosco. Era o arruaceiro clássico, partindo para briga à menor provocação, ou sem que houvesse qualquer provocação. Todos tínhamos medo dele, e nos mantínhamos à distância. Todos o detestavam e temiam, ninguém queria brincar com ele. Era como se houvesse,
Por onde quer que ele andasse no pátio, um invisível guarda-costas que afastava as crianças da frente dele. Garotos como Jimmy são visivelmente problemáticos. Mas o que talvez não seja tão óbvio é que uma agressividade tão flagrante na infância é sinal de que, no futuro, esses garotos problemáticos sofrerão perturbações emocionais e de outra ordem. Jimmy já estava preso por agressão aos 16 anos. O que a agressividade na infância lega para o resto da vida de garotos como Jimmy consta de muitos estudos. 11 Como vimos, a vida em família dessas crianças agressivas inclui, normalmente, pais que alternam abandono com castigos severos e arbitrários, um comportamento que, talvez compreensivelmente, torna a criança meio paranoica ou belicosa. Nem todas as crianças raivosas são brigonas. Algumas são marginalizados sociais retraídos, que reagem com exagero às provocações ou ao que consideram ser ofensa ou injustiça. Mas uma falha de percepção comum a essas crianças agressivas é que elas veem pequenas ofensas onde não há intenção, imaginando que os colegas lhes são mais hostis do que na verdade são. Isso as leva a interpretar atos insignificantes como ameaças. Um inocente esbarro é visto como uma provocação e a contra-atacar. Isso, claro, faz com que as outras crianças as evitem, tornando-as ainda mais isoladas. Essas crianças zangadas, isoladas, são muitíssimo sensíveis a injustiças e a tratamentos que não sejam isentos. Em geral, se sentem como vítimas e podem citar uma série de circunstâncias em que, por exemplo, os professores as culparam por terem feito algo que de fato não fizeram. Outra característica dessas crianças é que, uma vez no calor da raiva, só pensam no modo de reagir, na porrada. Essa percepção distorcida pode ser constatada através de experimentos laboratoriais, em que os brigões são emparelhados com crianças mais pacíficas, numa sessão de vídeos. Num dos vídeos, um garoto deixa cair os livros quando o outro esbarra nele, e as crianças em redor riem. O garoto que deixou cair os livros se zanga e tenta bater num dos que riram. No comentário sobre o filme, o brigão acha que o garoto que bateu estava certo. Mais revelador ainda, quando tem de classificar a agressividade dos garotos durante a discussão sobre o filme, os brigões consideram que o garoto que esbarrou no outro é mais combativo, e que a raiva do menino que bateu é justificada. 12. Esse julgamento precipitado denuncia uma profunda distorção perceptiva nas pessoas que em geral são agressivas. Agem com base na presunção de hostilidade ou ameaça, dando muito pouca atenção ao que de fato se passa. Assim que presumem ameaça, partem para a ação. Por exemplo, se um garoto agressivo joga xadrez com outro que mexe uma pedra fora de hora, ele acha que houve trapaça, sem parar para pensar se foi um engano. Ele sempre supõe a maldade, nunca a inocência, e a reação é de hostilidade automática. Juntamente com a percepção reflexa de um ato hostil, vem uma agressão igualmente automática. Em vez de, digamos, chamar a atenção do outro para o engano, ele parte para a acusação, berrando, batendo. E quanto mais essas crianças agridem, mais automática se torna a agressão, e mais o repertório de alternativas. A polidez, o gracejo, fica reduzido. Essas crianças são emocionalmente vulneráveis, pois têm um baixo limiar de perturbação, irritando-se muitas vezes com as mais variadas coisas. Uma vez perturbadas, não raciocinam com clareza, de modo que veem atos benignos como hostis e recaem no superaprendido hábito de bater. 13. Essas distorções perceptivas para a hostilidade já estão a postos na primeira série. Enquanto a maioria das crianças, e sobretudo os meninos, é bagunceira no jardim de infância e na primeira série, as mais agressivas não aprenderam um mínimo de autocontrole na segunda série. Quando outras crianças já começaram a aprender a negociar e a chegar a um acordo nas desavenças que ocorrem no pátio, os brigões optam cada vez mais pela força e pelo grito. Eles pagam um preço social. Após 2 ou 3 horas do primeiro contato no pátio de recreio com o brigão, as outras crianças já declaram que não gostam dele. 14. Mas estudos que acompanharam crianças desde os anos do pré-escolar até a adolescência constatam que metade dos alunos que na primeira série eram desordeiros, incapazes de se dar com os outros, desobedientes com os pais e resistentes com os professores se torna delinquente na adolescência. 15. Claro, nem todas essas crianças agressivas seguem um caminho que conduz à violência e à criminalidade na vida posterior. Mas, de todas as crianças, são essas as que tendem a cometer crimes violentos. A tendência para o crime aparece muitíssimo cedo na vida dessas crianças. Quando crianças de um jardim de infância de Montreal foram classificadas por grau de hostilidade e criação de caso, aquelas a quem, aos 5 anos, for atribuído o mais alto grau, já tinham dado muito mais provas de delinquência apenas 5 a 8 anos depois, no início da adolescência. Comparadas com outras crianças, havia possibilidade 3 vezes maior de haverem batido em alguém sem motivo, furtado lojas, usado arma numa briga, arrombado ou roubado peças de carro e se embriagado,
Tudo isso antes de chegarem aos 14 anos. 16. Crianças que, na primeira e segunda séries, são agressivas e difíceis de lidar, já apresentam um protótipo de violência e criminalidade. 17 em geral. Desde os primeiros anos de escola, elas apresentam dificuldades no controle de impulsos, o que contribui para que sejam más alunas, vistas e vendo-se como burras. Um julgamento que se confirma ao serem encaminhadas para classes de educação especial, e nem todas elas têm um maior grau de hiperatividade e problemas na aprendizagem. As crianças que, ao entrarem na escola, já trazem de casa um estilo coercitivo, ou seja, ameaçador, também são descartadas pelos professores, que têm de passar muito tempo mantendo a disciplina. O não cumprimento das regras da sala de aula, que é característico dessas crianças, as faz desperdiçar um tempo que poderia ser utilizado para aprenderem. O futuro fracasso acadêmico se torna óbvio por volta da terceira série. Embora os meninos propensos à delinquência tendam a ter QI mais baixo, o que está mais diretamente em causa é a impulsividade deles. A impulsividade em meninos de 10 anos é um indicador de delinquência muito mais seguro do que o nível de seus QIs. 18. Na quarta ou quinta séries, esses garotos, a essa altura considerados como arruaceiros, ou apenas difíceis, são rejeitados pelos colegas e incapazes de fazer amigos com facilidade, quando fazem, e já se tornaram fracassos acadêmicos. Sentindo-se sem amigos, gravitam para o lado de outros que também são socialmente marginalizados. Entre a quarta série e o segundo grau, ligam-se a esse grupo e passam a praticar atos de desrespeito à lei. Aí, quintuplicam as faltas às aulas, o consumo de bebidas e drogas, que aumenta consideravelmente entre a sétima e a oitava séries. No secundário, junta-se a eles outro tipo de atrasados, atraídos por seu estilo contestador. Esses atrasados muitas vezes são meninos completamente sem supervisão em casa e que começaram a vagar pelas ruas já no primário. No ginásio, esse grupo marginalizado normalmente abandona a escola, descamba para a delinquência, dedicando-se a pequenos delitos como furtos em lojas, roubos e tráfico de drogas. Uma diferença reveladora surge nessa trajetória entre meninos e meninas. Um estudo de meninas más na quarta série, que criam caso com os professores e violam regras, mas que não são rejeitadas pelas colegas, constatou que 40% delas se tornaram mães já no final do ginásio. 19 e isso era 3 vezes a taxa de gravidez para as garotas de suas escolas. Em outras palavras, as adolescentes antissociais não se tornam violentas, ficam grávidas. Não há, claro, uma única via para a violência e a criminalidade. Há outros fatores, como a criança nascer num bairro de alta criminalidade, onde ficam expostas a mais tentações ao crime e à violência, vir de uma família que vive sob grande tensão ou viver na pobreza. Mas nenhum desses fatores é determinante para uma vida criminal. Tudo mais sendo igual, as forças psicológicas que atuam em crianças agressivas aumentam muito a probabilidade de virem a ser criminosos violentos. Como diz Gerald Patterson, um psicólogo que seguiu de perto as carreiras de centenas de meninos até a idade adulta. Os atos antissociais de um menino de 5 anos podem ser protótipos dos atos do adolescente delinquente. 20. Escola para arruaceiros. A distorção mental que as crianças agressivas carregam pela vida fora quase sempre determina que elas vão levar uma vida complicada. Um estudo de criminosos juvenis condenados por crimes violentos e de ginasianos agressivos constatou que havia entre eles um determinado tipo de disposição mental. Quando tem problemas com alguém, essa pessoa é vista como um antagonista e concluem que ela é hostil, sem buscar qualquer outra informação nem tentar pensar numa maneira pacífica de acertar suas diferenças. Ao mesmo tempo, nunca lhes passa pela cabeça as consequências negativas de uma ação violenta, uma briga, normalmente. Justificam a agressividade com crenças do tipo: está certo bater em alguém quando você fica com muita raiva, se você fugir da briga, todo mundo vai achar que você é covarde e as pessoas que apanham muito na verdade não sofrem tanto assim. 21. Mas uma ajuda oportuna pode fazer com que esse tipo de predisposição se altere e seja detida a trajetória para a delinquência. Vários programas experimentais têm tido algum sucesso na ajuda a esses garotos agressivos para aprenderem a controlar sua tendência antissocial antes que se metam em problemas mais sérios. Na Universidade Duke, trabalhou com garotos raivosos que criam caso na escola primária, em sessões de treinamento de 40 minutos, 2 vezes por semana, durante períodos que foram de 1 mês e meio a 3 meses. Ensinou-se aos garotos, por exemplo, a ver que alguns dos sinais sociais que eles interpretavam como hostis eram, na verdade, neutros ou amistosos. Aprenderam a adotar a perspectiva de outras crianças, a saber como eram vistos pelos outros e a perceber o que outras crianças poderiam estar pensando e sentindo nos embates que os deixavam tão irados. Também receberam treinamento direto de controle da raiva através de encenações de provocações, que podiam levá-los a perder a calma.
Uma das aptidões-chave para o controle da raiva consistia em monitorar os próprios sentimentos, tomar consciência das sensações corporais, como o enrubescimento e a tensão muscular quando estavam começando a ficar zangados e considerar essas sensações como um alarme. Deviam parar e pensar como reagir, em vez de agir impulsivamente. John Locha, psicólogo da Universidade Duke, que foi um dos idealizadores do programa, disse: eles discutem situações que viveram recentemente, como receber no corredor um encontrão que julgam proposital. Os garotos dizem como poderiam ter agido. Um deles disse, por exemplo, que simplesmente encararia o garoto que esbarrasse nele e lhe diria para não fazer mais aquilo, e seguiria em frente. Isso o punha em posição de exercer algum controle e manter a autoestima, sem iniciar uma briga. Esse programa tem um forte apelo. Muitos garotos agressivos ficam infelizes por terem perdido tão facilmente a calma e, portanto, são receptivos ao treinamento que lhes ensine como controlá-la. No calor do momento, claro, respostas sóbrias como afastar-se ou contar até 10, até passar o impulso de agredir, antes de reagir, não são automáticas. Os meninos praticam tais alternativas em cenas onde desempenham papéis como entrar num ônibus onde outros garotos o provocam. Assim, podem experimentar respostas amistosas que preservem sua dignidade e lhes deem, ao mesmo tempo, uma alternativa que não seja bater, chorar ou fugir envergonhado. 3 anos depois de os garotos passarem pelo treinamento, Lochan comparou-os com outras crianças agressivas que não haviam participado do programa de controle da raiva. Descobriu que, na adolescência, os garotos que concluíram o programa eram muito menos perturbadores nas salas de aula, se sentiam melhor consigo mesmos e havia uma menor probabilidade de que fossem beber ou usar drogas. E quanto mais tempo tinham participado do programa, menos agressivos eram como adolescentes. Prevenindo a depressão. Dana, de 16 anos, sempre parecerá se dar bem. Mas agora, de repente, simplesmente não conseguia se relacionar com outras garotas. E, o que mais a perturbava, não conseguia segurar os namorados, mesmo indo para a cama com eles. Mal-humorada e constantemente cansada, não queria mais comer nem ter qualquer tipo de diversão. Dizia que estava sem perspectivas e que se sentia incapaz de fazer alguma coisa para sair desse estado de espírito, e pensava em suicídio. Ela havia entrado em depressão por ter rompido um namoro. Dizia que não sabia sair com o garoto sem se envolver logo sexualmente, ainda que se sentisse constrangida com isso, nem acabar com o relacionamento, mesmo insatisfatório. Ia para a cama com os rapazes, dizia, quando o que queria mesmo era conhecê-los melhor. Acabará de entrar para uma nova escola e sentia-se tímida quanto a fazer novas amizades com as garotas dali. Por exemplo, não puxava conversa e só falava se os colegas se dirigissem a ela. Não conseguia falar de si própria e não sabia o que dizer depois do oi. Como vai? 22. Dana foi fazer terapia num programa experimental para adolescentes deprimidos na Universidade de Colômbia. O tratamento era centrado em ajudá-la a lidar melhor com seus relacionamentos, fazer amigos, sentir-se mais confiante com outros adolescentes, impor limites de proximidade sexual, se envolver, manifestar seus sentimentos. Em essência, uma orientação remediadora de algumas das mais básicas aptidões emocionais. E deu certo, a depressão dela passou. Sobretudo nos jovens, os problemas de relacionamento são um gatilho para a depressão. A dificuldade, muitas vezes, está tanto nas relações das crianças com os pais quanto com os colegas. As crianças e adolescentes deprimidos muitas vezes não podem ou não querem falar de sua tristeza. Parecem incapazes de definir seus sentimentos com precisão, mostrando em vez disso uma mal-humorada irritabilidade, impaciência, instabilidade e raiva, sobretudo em relação aos pais. Isso, por sua vez, torna mais difícil para os pais oferecer o apoio e a orientação emocional que o jovem está precisando, pondo em movimento uma espiral descendente que acaba, normalmente, em constantes discussões e alienação. Um novo exame das causas da depressão nos jovens identifica déficits em 2 áreas de competência emocional: dificuldade nos relacionamentos, de um lado, e uma maneira de interpretar reveses que promovem a depressão, do outro. Embora parte da tendência à depressão quase certamente se deva a predisposições genéticas, outra parte parece dever-se a hábitos de pensamento pessimistas reversíveis, que predispõem os jovens a reagir às pequenas derrotas da vida, uma nota ruim, discussões com os pais, uma rejeição social, ficando deprimidos. E há indícios de que a predisposição à depressão, qualquer que seja a origem, é cada vez mais comum entre os jovens. O preço da modernidade. Aumento dos casos de depressão. A virada do milênio iniciou uma era da melancolia, do mesmo modo como o século XX se tornou a era da ansiedade. Dados internacionais mostram uma espécie de epidemia moderna de depressão,
que se espalha de mãos dadas com a adoção, em todo o mundo, de modos modernos. Desde o início do século XXI, cada nova geração tem vivido sob maior risco que aquela que a antecedeu de sofrer uma depressão grave, não a mera tristeza, mas uma paralisante apatia, desânimo e autopiedade, no transcorrer da vida. 23 E esses episódios estão começando cada vez mais cedo. A depressão na infância, antes praticamente desconhecida, ou, pelo menos, não reconhecida, surge como um dado do panorama moderno. Embora a probabilidade de ficar deprimido aumente com a idade, a maior incidência tem ocorrido entre os jovens. Para os que nasceram após 1955, a probabilidade de sofrerem uma depressão grave em algum momento da vida é, em muitos países, 3 vezes maior que para seus avós. Entre os americanos nascidos antes de 1905, o percentual dos que tiveram uma depressão grave durante toda a vida foi de apenas 1%. Para os nascidos após 1955, aos 24 anos, cerca de 6% já tinham ficado deprimidos. Para os nascidos entre 1945 e 1954, a possibilidade de sofrer uma depressão grave antes dos 34 anos seria 10 vezes maior que para os nascidos entre 1905 e 1914. 24 é para cada geração. O início do primeiro episódio de depressão tem tendido a ocorrer cada vez mais cedo. Um estudo mundial com mais de 39 mil pessoas descobriu a mesma tendência em Porto Rico, Canadá, Itália, Alemanha, França, Taiwan, Líbano e Nova Zelândia. Em Beirute, a incidência de depressão acompanhava de perto os acontecimentos políticos, a tendência ascendente chegando às alturas nos períodos de guerra civil. Na Alemanha, para os nascidos antes de 1914, o percentual de depressão aos 35 anos era de 4%. Para os nascidos na década antes de 1944, seria de 14% aos 35 anos. Em todo o mundo, gerações que chegaram à maioridade em tempos politicamente agitados tinham taxas superiores de depressão, embora a tendência geral ascendente se mantenha independentemente de quaisquer fatos políticos. Na infância, a depressão tem ocorrido numa idade cada vez menor em qualquer parte do mundo. Quando pedi a especialistas que arriscassem um palpite sobre o motivo, surgiram várias hipóteses. O Dr. Frederic Godwin, então diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, especulou: houve uma tremenda erosão da família nuclear, o dobro da taxa de divórcios, a redução do tempo que os pais têm para os filhos e o aumento da migração. Não somos mais educados conhecendo outros membros da família, além de pai e mãe. A perda dessas referências para a autoidentidade acarreta uma maior susceptibilidade à depressão. O Dr. David Cooper, presidente do Conselho de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Pittsburgh, apontou para outra tendência. Com a disseminação da industrialização após a Segunda Guerra Mundial, num certo sentido ninguém tem mais um lar. Num número cada vez maior de famílias, vem aumentando a indiferença dos pais pelas necessidades dos filhos enquanto eles crescem. Isso não é uma causa direta da depressão, mas cria uma vulnerabilidade. A tensão no jovem altera o desenvolvimento neurônico, o que leva à depressão quando se está sob grande tensão mesmo décadas depois. Martin Seligman, psicólogo da Universidade da Pensilvânia, sugeriu: nos últimos 30 ou 40 anos, vimos a ascensão do individualismo e o desaparecimento das crenças maiores na religião e nos amparos da comunidade e da família maior. Isso importa numa perda dos recursos que podem nos proteger de reveses e fracassos. Na medida em que encaramos um fracasso qualquer como uma coisa duradoura e o ampliamos de modo a atingir tudo em nossa vida, tendemos a deixar que uma derrota momentânea se torne uma fonte duradoura de desesperança. Mas se temos uma perspectiva maior, como a crença em Deus e numa outra vida, e perdemos o emprego, é apenas uma derrota temporária. Sejam quais forem as causas, a depressão nos jovens é um problema premente. Nos Estados Unidos, as estimativas variam largamente sobre quantas crianças e adolescentes estão deprimidos em um dado ano, em oposição à vulnerabilidade durante toda a vida. Alguns estudos epidemiológicos, usando critérios estritos, os sintomas diagnósticos oficiais da depressão, constataram que para meninos e meninas entre 10 e 13 anos o percentual de depressão séria no curso de um ano chega a 8 ou 9%, embora outros estudos apontem para cerca da metade desse percentual, e alguns a rebaixem até 2%. Alguns dados sugerem que, na puberdade, a taxa quase dobra para as meninas. Até 16% das meninas entre 14 e 16 anos sofrem uma crise de depressão, enquanto para os meninos não há mudança. 25. O percurso da depressão nos jovens. O fato de, nas crianças, a depressão merecer não apenas tratamento, mas também ser prevenida fica evidenciado numa descoberta alarmante.
Mesmo episódios brandos de depressão numa criança podem antecipar outros mais severos mais tarde. 26 Isso vai de encontro à antiga crença de que a depressão na infância não importa a longo prazo, pois as crianças, supostamente, a superam com a idade. Claro, toda criança fica triste de vez em quando. A infância e a adolescência são, como a idade adulta, tempos de ocasionais decepções e grandes e pequenas perdas, com consequente sofrimento. A necessidade de prevenção não é para esses tempos, mas para as crianças nas quais a tristeza se torna uma fossa que as deixa desesperadas, irritáveis e retraídas, uma melancolia muito mais séria. Entre as crianças cuja depressão era suficientemente séria para que fossem submetidas a tratamento, 3/4 tiveram um episódio posterior de severa depressão, segundo dados coletados por Maria Kovacs, psicóloga do Instituto e Clínica Psiquiátricos Ocidentais em Pittsburgh. 27 Ela estudou crianças com diagnóstico de depressão já aos 8 anos, avaliando-as de tempos em tempos, algumas até os 24. As crianças com séria depressão tinham episódios que duravam cerca de 11 meses em média, embora em uma em cada 6 delas a depressão persistisse até 1 ano e meio. As depressões brandas, que começavam já aos 5 anos em algumas crianças, eram menos incapacitantes, mas duravam muito mais, uma média de 4 anos. E, constatou Maria Kovacs, as crianças com uma depressão branda têm mais probabilidade de que ela se transforme em depressão grave, a chamada dupla depressão. Os que desenvolvem dupla depressão são muito mais inclinados a sofrer episódios recorrentes com o passar dos anos. Quando as crianças que já tinham vivido um episódio de depressão chegaram à adolescência e à idade adulta, sofreram de depressão ou problemas maníaco-depressivos, em média 1 em cada 3 anos. O preço para as crianças vai além do sofrimento causado pela própria depressão. Maria Kovacs me disse: as crianças aprendem aptidões sociais no convívio com os colegas, por exemplo, o que fazer quando querem uma coisa e não a conseguem, vendo como as outras crianças lidam com a situação e depois tentando por si mesmas. Mas as crianças deprimidas provavelmente estão entre as crianças isoladas pelas outras, que não querem brincar com ela. 28. O mau humor ou tristeza que essas crianças sentem as leva a não provocar qualquer contato social, ou a desviar o olhar quando as outras tentam entrar em contato com elas, um sinal social que as outras crianças simplesmente consideram como rejeição. O resultado é que as crianças deprimidas acabam rejeitadas ou isoladas no pátio da escola. Essa lacuna em sua experiência interpessoal lhes priva de aprendizagens que ocorreriam nos trancos e barrancos das brincadeiras, e isso as deixa com retardo social e emocional, com muita coisa a alcançar depois que passa a depressão. 29 Na verdade, quando se compararam crianças deprimidas com outras sem depressão, descobriu-se que elas eram mais socialmente ineptas, tinham menos amigos, eram menos preferidas que as outras como companheiras nas brincadeiras, eram menos amadas e tinham relacionamentos mais conturbados com as outras. Outro preço para essas crianças é o desempenho escolar. A depressão interfere na memória e concentração, tornando mais difícil prestar atenção na aula e reter ensinamentos. A criança que não sente alegria com nada achará mais difícil reunir a energia para dominar lições complexas, quanto mais para sentir o fluxo no aprendizado. Compreensivelmente, quanto mais tempo as crianças no estudo de Maria Kovacs passavam deprimidas, mais suas notas caíam e pior se saíam elas nos testes de aproveitamento e, portanto, tinham maior probabilidade de ficarem atrasadas na escola. Na verdade, havia uma correlação direta entre o tempo que a depressão durava e as notas escolares, com uma queda constante no decorrer do episódio. Toda essa dificuldade acadêmica, claro, agrava a depressão. Como observa Maria Kovacs. Imagine que você já se sente deprimido e começa a dar-se mal na escola, e fica em casa sozinho em vez de estar brincando com as outras crianças. Modos de pensar geradores de depressão. Do mesmo modo como nos adultos, modos pessimistas de interpretar as derrotas da vida parecem alimentar os sentimentos de impotência e desesperança no fundo da depressão da criança. Que as pessoas já deprimidas pensam assim, há muito se sabe. O que só recentemente foi descoberto, porém, é que as crianças mais inclinadas à melancolia tendem para essa perspectiva pessimista antes de ficarem deprimidas. Essa intuição mostra que existe um momento em que é possível aplicar uma vacina contra a depressão antes que ela surja. Uma série de indícios vem de estudos acerca das crenças das crianças sobre a capacidade que têm de controlar o que acontece em suas vidas. Por exemplo, poder mudar tudo para melhor. Isso é constatável através da autoavaliação. Quando eu tenho problemas em casa, sou melhor que as outras crianças na ajuda para a solução desses problemas e quando eu dou duro, tiro notas boas. As crianças que dizem que nenhuma dessas descrições positivas se adapta a elas têm pouco senso de que podem fazer qualquer coisa para mudar as coisas. Essa sensação de impotência é maior nas crianças mais deprimidas. 30.
Um estudo revelador examinou alunos da quinta e sexta séries poucos dias depois de haverem recebido seus boletins. Como todos lembramos, os boletins escolares são uma das maiores fontes de euforia e desespero na infância. Mas os pesquisadores descobrem uma acentuada consequência na maneira como as crianças avaliam seu papel quando tiram uma nota pior do que esperavam. Aquelas que acham que receberam uma nota ruim porque têm algum problema pessoal, eu sou idiota, se sentem mais deprimidas que as que descartam a coisa em termos de algo que podem mudar. Se eu der mais duro nos deveres de casa de matemática, tiro uma nota melhor. Ponto 31. Os pesquisadores identificaram um grupo de alunos da terceira, quarta e quinta séries rejeitados pelos colegas e quais deles continuavam a ser rejeitados nas novas turmas no ano seguinte. A maneira como as crianças explicavam a rejeição parecia crucial para saber se ficavam deprimidas. As que viam sua rejeição como devida a algum defeito pessoal ficavam mais deprimidas. Mas as otimistas, que sentiam que podiam fazer alguma coisa para melhorar, não ficavam especialmente deprimidas mesmo continuando a ser rejeitadas. 32 E num estudo de crianças que faziam a transição, notoriamente criadora de tensão, para o ginásio. As que tinham uma atitude pessimista reagiam com maior intensidade a brigas na escola e a qualquer tensão extra em casa, ficando deprimidas. 33. O indício mais direto de que uma perspectiva pessimista torna as crianças altamente susceptíveis à depressão vem de um estudo de 5 anos com crianças, iniciado quando elas estavam na terceira série. 34 Entre as mais novas, o fator mais forte de previsão da depressão era a perspectiva pessimista combinada com um grande golpe, como o pai se divorciando ou uma morte na família, que deixava a criança perturbada, instável e, supõe-se, com pais menos capazes de oferecer um anteparo protetor. Na escola primária, havia uma mudança reveladora na maneira como avaliavam acontecimentos bons e maus, atribuindo-os às suas próprias características. Eu tiro boas notas porque sou inteligente, eu não tenho muitos amigos porque não tenho graça nenhuma. Essa mudança parece ir se estabelecendo aos poucos da terceira à quinta séries. Quando isso acontece, as crianças que desenvolvem uma perspectiva pessimista, atribuir os reveses em suas vidas a alguma terrível falha pessoal, começam a ser presas de estados de espírito depressivos como reação aos reveses. E o que é pior, a experiência da própria depressão parece reforçar o pessimismo, de tal forma que, mesmo depois de superada a depressão, a criança fica com uma espécie de cicatriz emocional, um conjunto de convicções alimentadas pela depressão e solidificadas na mente, que não pode se sair bem na escola e nada pode fazer para fugir de seus estados de espírito sorumbáticos. Essas ideias fixas podem deixar as crianças ainda mais vulneráveis a uma posterior depressão. Bloqueando a depressão. A boa nova: há todos os indícios de que ensinar às crianças meios mais produtivos de ver suas dificuldades reduz os riscos de depressão. Num estudo em escola ginasial do Oregon, cerca de 1 em cada 4 alunos tinha o que os psicólogos chamam de baixo nível de depressão. Não suficientemente séria para dizer-se que ia além da infelicidade comum. 35 Alguns se achavam nas primeiras semanas ou meses dos primórdios de uma depressão. Numa classe especial pós-escola, 75 dos alunos com depressão branda aprenderam a contestar os padrões de pensamento associados à depressão, tornando-se mais capazes de fazer amigos, dar-se melhor com os pais e participar de atividades sociais que achavam agradáveis. No fim do programa de 2 meses, 55% dos estudantes haviam se recuperado da depressão branda, e apenas 1/4 de outros igualmente deprimidos e que não participaram do programa começaram a sair dela. 1 ano depois, 1/4 dos que pertenciam ao grupo de comparação entrará numa grande depressão, contra apenas 14% dos integrantes do programa de prevenção. Embora durassem apenas 2 meses, as classes pareceram reduzir pela metade o risco de depressão. 36. Constatações igualmente promissoras vieram de uma classe especial, uma vez por semana, dada a jovens de 10 a 13 anos com problemas com os pais e mostrando alguns sinais de depressão. Na sessão após as aulas, eles aprenderam algumas aptidões emocionais básicas, incluindo como lidar com discordâncias, pensar antes de agir e, talvez mais importante, contestar as crenças pessimistas associadas à depressão. Por exemplo, resolvendo estudar mais após sair-se mal numa prova, em vez de pensar, eu não sou muito inteligente mesmo. O que a criança aprende nessas aulas é que sentimentos como ansiedade, tristeza e raiva simplesmente não se abatem sobre nós sem que tenhamos qualquer controle sobre eles, mas que podemos mudar o que sentimos utilizando o raciocínio, observa o psicólogo Martin Seligman, um dos criadores do programa de 3 meses. Como a contestação dos pensamentos depressivos vence o estado de melancolia em formação, Seligman acrescenta, é um reforço instantâneo que se torna um hábito. Também aqui as sessões especiais reduziram à metade a taxa de depressão, e isso até 2 anos depois. 1 ano após essas aulas,
Apenas 8% dos que participaram tinham uma média de pontos de moderada a severa num teste de depressão, contra 29% dos de um grupo de comparação. E, 2 anos depois, cerca de 20% dos que participaram do curso mostravam pelo menos alguns sinais de branda depressão, em comparação com 44% dos do grupo controle. Aprender essas aptidões emocionais no início da adolescência pode ser especialmente proveitoso. Observa Seligman. Essas crianças parecem lidar melhor com os rotineiros tormentos de rejeição na adolescência. Parecem ter aprendido isso no momento crucial para o risco de depressão, que é a entrada na adolescência. E a lição parece persistir e fortalecer-se no decorrer dos anos, o que nos faz supor que estão de fato usando-a na vida diária. Outros especialistas em depressão na infância aplaudem os novos programas. Se há vontade de fazer alguma coisa importante mesmo em doenças psiquiátricas como a depressão, é preciso agir antes que os jovens adoeçam, em primeiro lugar, comentou Maria Kovacs. A verdadeira solução é uma vacinação psicológica. Distúrbios de alimentação. Em meus dias de pós-graduação em psicologia clínica, no fim da década de 1960, conheci 2 mulheres que sofriam de distúrbios de alimentação, embora eu só fosse compreender isso muitos anos depois. Uma delas era uma brilhante estudante de pós-graduação em matemática em Harvard, amiga dos tempos de faculdade. A outra, funcionária do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. A matemática, apesar de esquelética, simplesmente não conseguia comer. Dizia ter nojo da comida. A bibliotecária tinha um corpo enorme e era dada verdadeiras orgias de sorvetes, tortas de cenoura e outras sobremesas. Depois, como uma vez confessou com certo embaraço, ia escondido ao banheiro e provocava vômito. Hoje a matemática receberia o diagnóstico de anorexia. E a bibliotecária, bulimia. Naquele tempo não havia esses rótulos. Os clínicos apenas começavam a comentar o problema. Hilda Bruch, a pioneira desse movimento, publicou seu artigo seminal sobre distúrbios de alimentação em 1969. Intrigada com as mulheres que morriam por falta de alimentação, acredita que uma das várias causas desse distúrbio é a incapacidade de identificar e reagir adequadamente a impulsos físicos, notadamente, claro, a fome. Desde então, a literatura clínica sobre distúrbios de alimentação floresceu, com uma série de hipóteses sobre as causas, que vão desde garotas cada vez mais jovens sentindo-se obrigadas a competir com padrões de beleza inatingíveis, a mães encheridas que envolvem as filhas numa teia controladora de culpa e censura. A maioria dessas hipóteses apresentava uma grande falha. Eram extrapolações de observações feitas nas sessões de psicoterapia. Muito mais desejável, do ponto de vista científico, são estudos de grandes grupos de pessoas num período de vários anos, que identifica quais delas vão contrair o problema. Esse tipo de estudo propicia uma nítida comparação que permite identificar, por exemplo, se o fato de ter pais controladores predispõe a garota a distúrbios de alimentação. Além disso, pode identificar o conjunto de condições que levam ao problema e distingui-las de condições que podem parecer causa, mas na verdade se encontram tanto em pessoas sem problema quanto nas que buscam tratamento. Quando um estudo desse tipo foi feito, de forma minuciosa, com mais de 900 garotas da 7ª série ao 2º grau, descobriu-se que os déficits emocionais, sobretudo a incapacidade de distinguir sentimentos e de não controlá-los, eram os principais fatores que causavam os distúrbios de alimentação. 38 Mesmo no 2º grau. Já havia 61 garotas nesse ginásio frequentado por filhos da classe abastada de Minneapolis com sérios sintomas de anorexia e bulimia. Quanto maior o problema, mais elas reagiam aos reveses, dificuldades e pequenos aborrecimentos com intensos sentimentos negativos que não podiam resolver, e menor a consciência do que exatamente estavam sentindo. Quando essas 2 tendências emocionais se juntavam a uma grande insatisfação com o próprio corpo, o resultado era anorexia ou bulimia. Descobriu-se que pais que são muito controladores não desempenham um papel causal nos distúrbios de alimentação. Como advertira a própria Hilda Bruch, não era provável que teorias baseadas numa visão a posteriori fossem exatas. Por exemplo, os pais podem facilmente tornar-se muito controladores em reação aos distúrbios de alimentação da filha, no desespero de ajudá-la. Também julgadas irrelevantes foram algumas explicações como medo da sexualidade, início precoce da puberdade e baixa autoestima. Em vez disso, as correntes causais reveladas por esse estudo começavam com os efeitos sobre as meninas de uma sociedade preocupada com uma magreza antinatural como sinal de beleza feminina. Muito antes da adolescência, as meninas já se preocupam com seu peso. Uma garotinha de 6 anos, por exemplo, rompeu em prantos quando a mãe a convidou para ir nadar, dizendo que ficava gorda de maiô. Na verdade, diz o pediatra dela, que conta a história,
O peso da menina era normal para sua altura. 39 num estudo de 271 jovens adolescentes. Metade das garotas se julgava gorda demais, embora a maioria tivesse peso normal. Mas o estudo de Minneapolis mostrou que a obsessão com o excesso de peso não é suficiente, em si, para explicar por que algumas garotas passam a ter distúrbios de alimentação. Algumas pessoas obesas são incapazes de distinguir entre medo, raiva e fome, e assim embolam todos esses sentimentos como significando fome, o que as leva a comer demais sempre que não estão bem. 40 Alguma coisa semelhante parece acontecer com essas garotas. Gloria Leon, psicóloga da Universidade de Minneapolis que fez o estudo das meninas e dos distúrbios de alimentação, observou que elas têm pouca consciência de seus sentimentos e dos sinais de seus corpos. Esse era o mais forte fator de previsão de que iam ter um distúrbio de alimentação nos próximos 2 anos. A maioria das crianças aprende a distinguir suas sensações, a saber a diferença entre o tédio, a raiva, a depressão ou a fome, é uma parte básica do aprendizado emocional. Mas essas garotas têm dificuldade em distinguir seus sentimentos mais básicos. Podem ter um problema com o namorado e não saber se estão com raiva, ansiosas ou deprimidas. Sentem apenas uma difusa tempestade emocional com a qual não sabem lidar efetivamente. Em vez disso, aprendem a se sentir melhor comendo. Isso pode tornar-se um hábito emocional fortemente entranhado. Mas quando esse hábito para aliviar-se interage com as pressões que as garotas sentem para permanecer magras, está aberto caminho para o surgimento de distúrbios de alimentação. A princípio, ela pode começar com orgias de comida, observa Gloria Leon. Mas para continuar magra tem de recorrer a vômitos ou laxativos, ou intenso exercício físico para perder o peso ganho com excesso de comida. Outro caminho que essa luta para lidar com a confusão emocional pode tomar é a garota não comer nada. Pode ser um meio de sentir que tem pelo menos algum controle sobre esses sentimentos esmagadores. A combinação de pouca consciência interior e fracas aptidões sociais faz com que essas garotas, quando perturbadas por amigos ou parentes, não ajam efetivamente para melhorar o relacionamento ou sua própria aflição. Em vez disso, a perturbação dispara o distúrbio de alimentação, seja bulimia, anorexia ou simplesmente orgias de comida. Gloria Leon acredita que o tratamento eficaz para essas garotas precisa incluir alguma instrução terapêutica sobre as aptidões emocionais que lhes faltam. Os clínicos constatam, ela me disse, que, se os déficits nas aptidões emocionais forem abordados, a terapia funciona melhor. Essas garotas precisam aprender a identificar seus sentimentos e aprender melhores meios de aliviar-se ou lidar com seus relacionamentos, sem recorrer aos hábitos alimentares mal adequados para resolver o problema. Rejeitado pelos colegas. Evasão escolar. É um drama do primário. Bem, um menino da 4ª série com poucos amigos acabou de saber pelo único companheiro, Jason, que os dois não vão brincar juntos no recreio. Jason quer brincar com outro menino, Chad. Bem, arrasado, deixa pender a cabeça e chora. Depois que passam os soluços, vai à mesa onde comem Jason e Chad. Odeio você, berra para Jason. Por quê? Pergunta Jason. Por que você mentiu? Diz bem, em tom acusador. Você disse a semana toda que ia brincar comigo e mentiu. E sai danado da vida para uma mesa vazia, chorando baixinho. Jason e Chad aproximam-se dele e tentam conversar, mas Ben tapa os ouvidos com os dedos, decidido a ignorá-los, e sai correndo do refeitório para esconder-se atrás do depósito de lixo da escola. Um grupo de meninas que assistiu ao diálogo tenta desempenhar um papel pacificador, chegando perto de Ben e dizendo-lhe que Jason quer brincar com ele também. Mas Ben não quer saber de nada e pede que o deixem em paz. Trata de suas feridas, Macambúzio soluçando, desafiadoramente solitário. 41. Um momento pungente, sem dúvida. O sentimento de ser rejeitado e de estar sem amigos é um daqueles pelos quais a maioria passa num ou noutro momento da infância ou da adolescência. Mas o que é mais revelador na reação de Ben é que ele não correspondeu à tentativa de Jason de refazer a amizade dos dois, uma atitude que aumentou seu sofrimento, quando devia tê-lo encerrado. Essa incapacidade de aproveitar deixa-chave é típica de crianças impopulares. Como vimos no capítulo 8, crianças socialmente rejeitadas são, normalmente, fracas na interpretação de sinais emocionais e sociais. Mesmo quando compreendem esses sinais, podem ter limitados repertórios de respostas. A evasão escolar é um risco particular para as crianças rejeitadas pelos colegas. A taxa é entre 2 e 8 vezes maior que para as que têm amigos. Um estudo constatou, por exemplo, que cerca de 25% das crianças isoladas no primário abandonaram os estudos antes de concluir o ginásio, em comparação com uma taxa geral de 8%. 42 não é de admirar. Imaginem passar 30 horas por semana num lugar onde ninguém gosta da gente.
Dois tipos de tendências emocionais levam as crianças a se tornarem socialmente marginalizadas. Como vimos, uma é a tendência a explosões de cólera e a sentir hostilidade mesmo onde não há intenção. A segunda é a timidez, a ansiedade e a depressão. Mas, além e acima desses fatores temperamentais, são as crianças chatas, cuja canhestrice deixa sempre as pessoas pouco à vontade, que tendem a ser evitadas. Uma maneira de essas crianças serem chatas está nos sinais emocionais que enviam. Quando foi pedido a alunos do primário que tinham poucos amigos que combinassem uma emoção como nojo ou raiva com rostos que exibiam uma gama de emoções, elas cometeram muito mais erros que as crianças que são benquistas. Quando se pediu a crianças de jardim de infância que descrevessem formas de fazer amigos ou evitar uma briga, foram as chatas, aquelas com as quais as outras evitavam brincar, que apresentaram as respostas erradas, dar um pau nele, em relação à disputa por um brinquedo, por exemplo, ou vagos pedidos de ajuda a um adulto. E quando se pediu a adolescentes que interpretassem tristeza, raiva ou malícia, os mais chatos foram os mais inconvincentes. Talvez não surpreenda o fato de esses jovens se sentirem incapazes de fazer amigos. A incompetência social deles torna-se uma profecia que se autocumpre. Em vez de aprender novas formas de fazer amigos, simplesmente continuam fazendo as mesmas coisas que não deram certo antes, ou apresentam reações ainda mais ineptas. 43. Na loteria do gostar ou não gostar, essas crianças ficam aquém em critérios emocionais importantes. Não são consideradas como uma companhia divertida e não sabem, como as outras crianças, se sentir à vontade. Observações sobre esse tipo de criança revelam que, por exemplo, são elas que provavelmente vão trapacear, emburrar-se, desistir de jogar quando estão perdendo ou exibir-se e gabar-se das vitórias. Claro, a maioria das crianças quer ganhar num jogo, mas, ganhando ou perdendo, a maioria pode conter sua reação emocional, para não solapar o relacionamento com o amigo com o qual jogam. Embora as crianças sem sensibilidade social, que continuamente têm dificuldade para interpretar e reagir a emoções, se transformem em párias sociais, isso não se aplica, claro, a crianças que vivem um momento em que se sentem de fora. Mas, para os que são continuamente rejeitados, essa situação dolorosa de estar à margem as estigmatiza durante todo o tempo escolar. E as consequências para a vida adulta são potencialmente grandes. É no caldeirão das amizades íntimas e no tumulto das brincadeiras que as crianças aprimoram as aptidões sociais e emocionais que levarão para relacionamentos posteriores na vida. As crianças que não usufruem desse aprendizado ficam, inevitavelmente, em desvantagem. Compreensivelmente, os que são rejeitados apresentam grande ansiedade e muitas preocupações, além de ficarem deprimidos e solitários. Na verdade, mostrou-se que o desempenho emocional na infância é melhor indicador de sua saúde mental aos 18 anos que qualquer outra coisa. Classificações de professores e enfermeiros, desempenho escolar e QI e mesmo contagens em testes psicológicos. 44 como vimos, em estágios posteriores da vida. Pessoas com poucos amigos e cronicamente solitárias correm maior risco de contrair doenças e de morrer cedo. Como observou o psicanalista Harry Steck, aprendemos a negociar relações íntimas, resolver divergências e partilhar nossos mais profundos sentimentos, em nossas primeiras amizades com os coleguinhas do mesmo sexo. Mas as crianças socialmente rejeitadas só têm metade das possibilidades que têm seus colegas de fazer um melhor amigo durante os anos cruciais da escola primária, e com isso perdem uma das oportunidades essenciais de crescimento emocional. 45 Um amigo pode fazer a diferença, mesmo quando todos os outros dão as costas, e mesmo quando essa amizade não é tão sólida assim. Treinamento para a amizade. Há esperança para as crianças rejeitadas, apesar de sua inépcia. Steven Escher, psicólogo da Universidade de Illinois, projetou uma série de sessões de treinamento para amizade, para crianças rejeitadas por seus colegas, que mostrou algum êxito. 46 Identificando alunos da terceira e quarta séries que eram os menos queridos de suas classes, ofereceu-lhes 6 sessões sobre como tornar as brincadeiras mais divertidas, sendo amigo, divertido e legal. Para evitar estigmas, dizia-se às crianças que elas atuavam como consultoras do treinador, que tentava aprender que tipos de coisas tornam mais agradáveis as brincadeiras. As crianças foram treinadas para agir da forma, identificada por Escher, como se comportavam as crianças que eram queridas pelos coleguinhas. Por exemplo, eram estimuladas a pensar em sugestões e acordos alternativos, em vez de brigar, se discordavam das regras das brincadeiras, lembrar-se de conversar e fazer perguntas sobre a outra criança enquanto brincam, escutar e olhar a outra criança para ver como ela está se sentindo, dizer alguma coisa simpática quando a outra pessoa faz algo bem feito, sorrir e oferecer ajuda ou sugestões e encorajamento. As crianças também experimentaram essas amenidades sociais básicas quando jogavam, por exemplo,
o tira-varinhas, com um colega de classe, e eram treinadas depois sobre até onde se haviam saído bem. Esse minicurso de entrosamento teve um efeito notável. Um ano depois, as crianças treinadas, todas escolhidas por serem as menos queridas em suas classes, achavam-se na faixa de popularidade mediana na sala de aula. Nenhuma era uma estrela social, mas nenhuma era uma rejeitada. Resultados semelhantes foram conseguidos por Stephen Novick, psicólogo na Universidade Emory. 47. Seu programa treina aqueles que são socialmente marginalizados para que aprimorem a capacidade de interpretar e reagir adequadamente aos sentimentos de outras crianças. As crianças, por exemplo, são filmadas em vídeo enquanto exercitam a expressão de sentimentos como alegria ou tristeza, e treinadas para aprimorar a expressão das emoções. Depois, experimentam esse aprendizado com uma criança que querem ter como amiga. Esses programas apresentam um índice de sucesso de 50 a 60% na elevação da popularidade de crianças rejeitadas. Parecem funcionar melhor, pelo menos como hoje projetados, para alunos de terceira e quarta séries do que de séries mais altas, e serem mais proveitosos para crianças socialmente ineptas do que para aquelas que são muito agressivas. Mas tudo isso é uma questão apenas de sintonia fina. O sinal auspicioso é que muitas das crianças rejeitadas podem ser trazidas para o círculo de amizade com algum treinamento emocional básico. Bebida e drogas. O vício como automedicação. Os estudantes da universidade local chamam de beber até apagar, encharcar-se de cerveja a ponto de desmaiar. Uma das técnicas: encaixar um funil numa mangueira de jardim para beber uma lata de cerveja em cerca de 10 segundos. O método não é mera curiosidade. Uma pesquisa descobriu que 2/5 dos universitários homens tomam 7 ou mais drinks de uma vez, enquanto 11% se dizem bebedores da pesada. Seria mais apropriado chamá-los de alcoólatras. 48. Cerca de metade dos homens e 40% das mulheres na universidade têm pelo menos 2 episódios de embriaguez por mês. 49. Embora, nos Estados Unidos, o uso da maioria das drogas entre jovens em geral tenha declinado na década de 1980, há uma tendência constante para o maior uso de álcool em pessoas cada vez mais jovens. Uma pesquisa de 1993 constatou que 35% de universitárias diziam que bebiam para se embebedar, enquanto apenas 10% faziam o mesmo em 1977. No todo, 1 em cada 3 estudantes bebe para ficar bêbado. Isso traz outras consequências. 90% de todos os estupros oficialmente comunicados em universidades aconteceram quando o atacante ou a vítima, ou os dois, tinham bebido. 50 acidentes relacionados com o álcool são a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. 51. Experimentar drogas e álcool parece ser um rito de passagem para os adolescentes, mas esse primeiro gostinho pode ter resultados de longa duração para alguns. Para a maioria dos alcoólatras e viciados em drogas, o início do vício remonta aos anos de adolescência, embora poucos dos que experimentam se tornem alcoólatras ou viciados em drogas. Quando os estudantes deixam o ginásio, mais de 90% já experimentaram bebida, mas apenas 14% acabam virando alcoólatras. Dos milhões de americanos que experimentaram cocaína, menos de 5% ficaram viciados. 52. Porque uns são diferentes de outros? Claro, os que vivem em bairros de alta criminalidade, onde o crack é vendido na esquina e o traficante de drogas é o mais destacado modelo local de sucesso econômico, correm mais risco de abuso de drogas. Alguns podem se viciar por virem a ser, eles próprios, ocasionais passadores, outros, simplesmente, por causa do fácil acesso ou por uma cultura de colegas que glamouriza as drogas, um fator que aumenta o risco de uso em qualquer bairro, mesmo, e talvez sobretudo, nos mais ricos. Mas ainda assim permanece a questão: de todos os expostos a essas seduções e pressões, e que chegam a experimentar, quais aqueles com mais probabilidade de se viciarem? Uma nova teoria científica diz que os que contraem o hábito, tornando-se às vezes mais dependentes do álcool ou das drogas, usam essas substâncias como uma espécie de medicação, uma maneira de aliviar sintomas de ansiedade, raiva ou depressão. Ao se iniciarem na droga, eles descobrem um remédio químico, uma maneira de resolver os sentimentos de ansiedade ou melancolia que os atormentavam. Assim, de várias centenas de alunos de 7ª e 8ª séries acompanhados durante 2 anos, foram os que apresentavam níveis mais altos de perturbação emocional que depois passaram a ter as mais altas taxas de abuso de substâncias. 53. Isso pode explicar por que tantos jovens podem experimentar drogas e álcool sem se viciarem, enquanto outros se tornam dependentes quase desde o início. Os mais vulneráveis ao vício parecem encontrar na droga ou no álcool uma maneira instantânea de aliviar emoções que os afligem há anos. Como diz Ralph Tarter, psicólogo do Instituto e Clínica Psiquiátricos Ocidentais em Pittsburgh, para as pessoas biologicamente predispostas, o primeiro drink ou dose é imensamente reforçante,
de uma forma que não funciona para outras pessoas. Muitos que estão se recuperando do vício em drogas dizem: assim que experimentei a droga, me senti normal pela primeira vez na vida. Ela os estabiliza fisiologicamente, pelo menos a curto prazo. 54. Esse, claro, é o pacto com o diabo do vício, uma boa sensação a curto prazo, em troca da constante deterioração de nossa vida. Certos padrões emocionais parecem tornar mais provável que algumas pessoas encontrem mais alívio emocional numa substância que em outra. Por exemplo, há dois caminhos emocionais para o alcoolismo. Um começa com alguém que era tenso e ansioso na infância e descobre na adolescência que o álcool alivia a ansiedade. Com muita frequência, são filhos, em geral homens, de alcoólatras que recorreram eles mesmos ao álcool para se acalmarem. Um marcador biológico desse padrão é a subsecreção do GABA, um neurotransmissor que regula a ansiedade. Pouco GABA traz um alto nível de tensão. Um estudo constatou que filhos de pais alcoólatras tinham baixos níveis de GABA e eram altamente ansiosos. Mas, quando tomavam álcool, os níveis de GABA subiam e a ansiedade baixava. 55. Esses filhos de alcoólatras bebem para aliviar sua tensão, encontrando no álcool um relaxamento que não conseguiam obter de outra forma. Essas pessoas podem ser vulneráveis ao abuso de sedativos, além do álcool, para obterem o mesmo efeito de alívio da ansiedade. Um estudo neurofisiológico em filhos de alcoólatras que, aos 12 anos, apresentavam sinais de ansiedade, como aceleração de batimentos cardíacos em resposta à tensão, além de impulsividade, constatou que os meninos também tinham fraco funcionamento do lobo pré-frontal. 56. Assim, a área do cérebro que poderia ajudar a aliviar sua tensão ou controlar sua impulsividade trazia-lhes menos ajuda que nos outros meninos. E, como os lobos pré-frontais também lidam com o funcionamento da memória, que guardam as consequências das diversas ações para a tomada de decisões, seu déficit pode reforçar a tendência para o alcoolismo, ajudando-os a ignorar a rebordosa da bebida, no momento em que encontraram uma sedação imediata da ansiedade por meio do álcool. O anseio por calma parece ser o marcador emocional da susceptibilidade ao alcoolismo. Um estudo de 1.300 parentes de alcoólatras constatou que os filhos de alcoólatras que corriam mais riscos de contrair o vício eram os que comunicavam níveis de ansiedade cronicamente altos. Na verdade, os pesquisadores concluíram que o alcoolismo se desenvolve nessas pessoas como automedicação de sintomas de ansiedade. 57. Um segundo caminho emocional para o alcoolismo vem de um alto nível de agitação, impulsividade e tédio. Esse comportamento se apresenta na infância sob a forma de inquietação, instabilidade e dificuldade de ser controlado. No curso primário, como ter o bicho carpinteiro, hiperatividade e meter-se em encrencas, uma tendência que, como vimos, pode fazer com que essas crianças procurem amigos na periferia, às vezes entrando numa carreira de crime ou obtendo diagnóstico de distúrbios de personalidade antissocial. Essas pessoas, e são sobretudo homens, têm como principal queixa emocional a agitação, principal fraqueza, a incontida impulsividade, reação habitual ao tédio, de que muitas vezes sofrem, uma impulsiva busca de correr riscos e excitabilidade. Em adultos, pessoas com esse comportamento, que pode estar ligado a deficiências em dois outros neurotransmissores, serotonina e mal, descobrem que o álcool alivia sua agitação. E o fato de não suportarem a monotonia as torna dispostas a experimentar qualquer coisa, combinado com sua impulsividade geral, isso as torna propensas ao abuso de uma lista quase aleatória de drogas, além do álcool. 58. Embora a depressão possa levar alguns a beber, os efeitos metabólicos do álcool muitas vezes simplesmente agravam, após uma breve euforia. As pessoas que recorrem ao álcool como um paliativo emocional o fazem na maioria das vezes mais para diminuir a ansiedade do que por motivo de depressão. Um tipo inteiramente diferente de drogas alivia as sensações das pessoas deprimidas, pelo menos temporariamente. A sensação de infelicidade crônica predispõe as pessoas para a dependência de estimulantes como a cocaína, que proporcionam um antídoto direto para a depressão. Um estudo constatou que metade dos pacientes que se tratavam numa clínica de recuperação do vício da cocaína teria sido diagnosticada com severa depressão antes de contraírem o vício, e quanto mais profunda a depressão anterior, mais forte o vício. 59. A raiva crônica leva a mais um tipo de susceptibilidade. Num estudo de 400 pacientes que se tratavam do vício em heroína e outros opioides, o padrão emocional mais impressionante foi a dificuldade, durante a vida toda, de lidar com a raiva e a rapidez com que se encolerizavam. Alguns dos pacientes disseram que com os opiados finalmente se sentiam normais e relaxados. 60. Embora a predisposição para o abuso de substâncias tenha em alguns casos base no cérebro, os sentimentos que levam as pessoas a automedicar-se com bebidas e drogas podem ser controlados sem que se recorra à medicação, como demonstram há décadas os alcoólicos anônimos e outros grupos de recuperação.
A aquisição da capacidade de lidar com esses sentimentos, aliviar a ansiedade, sair da depressão, acalmar a raiva, elimina, prontamente, o ímpeto de usar drogas ou álcool. Essas aptidões emocionais são ensinadas, paliativamente, em programas sobre abuso de drogas e álcool. Seria muito melhor, claro, se fossem aprendidas mais cedo na vida, muito antes de o vício se instalar. Chega de guerras isoladas. A prevenção para tudo. Na última década, mais ou menos, proclamaram-se guerras, sucessivamente, a gravidez na adolescência, a evasão escolar, as drogas e, mais recentemente, a violência. O problema dessas campanhas, porém, é que chegam tarde demais, depois que o problema visado já atingiu proporções epidêmicas e deitou firmes raízes na vida dos jovens. São intervenções em crises, o que equivale a enviar ambulâncias para o resgate, em vez de dar uma vacina que previna a doença. Em vez de mais guerras desses tipos, o que precisamos é seguir a lógica da prevenção, oferecendo às nossas crianças aptidões para enfrentar a vida que aumentarão suas oportunidades de evitar todos esses problemas. 61. Ao me centrar em déficits emocionais e sociais, não estou descartando o papel de outros fatores de risco, como ser criado numa família fragmentada, violenta ou caótica, ou num bairro pobre, de alta criminalidade e com drogas à solta. A própria pobreza desfecha golpes nas crianças. As mais pobres, aos 5 anos, já são mais medrosas, ansiosas e tristes que suas colegas mais bem aquinhoadas, e têm mais problemas de comportamento como frequentes faniquitos e destruição de coisas, uma tendência que continua pela adolescência adentro. A pressão da pobreza também corrói a vida familiar. Tende a haver menos expressão de carinho de parte dos pais, mais depressão nas mães, muitas vezes solteiras e desempregadas, e maior recurso a castigos severos como berros, pancadas e ameaças físicas. 62. Mas a competência emocional desempenha um papel mais forte e mais importante do que as pressões familiares e econômicas, e pode ser decisiva na determinação da medida em que qualquer criança ou adolescente é destruído por esses sofrimentos ou encontra um núcleo de maleabilidade para sobreviver a eles. Estudos de longo prazo com centenas de crianças criadas na pobreza, em famílias que as maltratavam, ou com um dos pais com grave doença mental, mostram que os que são maleáveis mesmo diante dos mais severos sofrimentos tendem a ter aptidões emocionais fundamentais. 63 Entre outras, uma cativante sociabilidade que atrai as pessoas para elas, autoconfiança, persistência otimista diante do fracasso ou frustração, capacidade de rápida recuperação de perturbações e uma natureza aberta. A grande maioria das crianças enfrenta essas dificuldades sem terem essas vantagens. Claro, muitas dessas aptidões são inatas, a loteria dos genes, mas mesmo qualidades de temperamento podem mudar para melhor, como vimos no capítulo 14. Uma linha de intervenção, claro, é política e econômica, dirigida à pobreza e a outras condições sociais que são a causa desses problemas. Mas, além dessas estratégias, que parecem estar cada vez mais excluídas da agenda social, muito se pode oferecer às crianças para ajudá-las a tentar superar dificuldades tão debilitantes. Vejam o caso dos problemas emocionais, males que cerca de 1 em cada 2 americanos enfrenta durante a vida. Um estudo de uma amostra representativa de 8.098 americanos descobriu que 48% haviam sofrido pelo menos um problema psiquiátrico. 64 Os mais seriamente afetados eram os 14% de pessoas que tinham 3 ou mais problemas psiquiátricos de uma só vez. Esse grupo era o mais perturbado, respondendo por 60% de todas as perturbações psiquiátricas que ocorrem em qualquer dado momento, 90% das mais sérias e incapacitantes. Embora precisem de tratamento intensivo agora, o método ideal seria, sempre que possível, prevenir esses problemas. Claro, nem todo problema mental pode ser prevenido, mas alguns, talvez muitos, podem. Ronald Kessler, o sociólogo da Universidade de Michigan que fez o estudo, me disse: precisamos intervir cedo na vida. Veja a garota que sofre de fobia social na 6ª série e começa a beber no 1º ano do secundário para lidar com suas ansiedades sociais. Quando perto dos 30 anos, momento em que aparece em nossa pesquisa, ainda é medrosa, tornou-se viciada em álcool e drogas e está deprimida porque sua vida já está complicada. A grande questão é: que poderíamos ter feito antes na vida dela para deter toda essa espiral descendente? O mesmo se aplica, claro, à evasão escolar ou à violência, ou à maior parte da litania de perigos hoje enfrentados pelos jovens. Programas educacionais para prevenir um ou outro problema específico, como o uso de drogas e violência, interferiram desenfreadamente na última década, mais ou menos, criando uma indústria dentro do mercado da educação. Mas muitos deles, incluindo muitos dos mais espertamente divulgados e amplamente usados, mostraram-se eficazes. Alguns, para pesar dos educadores,
Até mesmo pareceram aumentar a probabilidade dos problemas que pretendiam evitar, sobretudo o abuso de drogas e o sexo na adolescência. Informação não basta. Um caso instrutivo a esse respeito é o abuso sexual em crianças. A partir de 1993, cerca de 200 mil casos comprovados foram comunicados anualmente nos Estados Unidos, com um crescimento de cerca de 10% ao ano. E, embora as estimativas sejam muito variadas, a maioria dos especialistas concorda que entre 20 e 30% de meninas e mais ou menos metade dessa porcentagem de meninos é vítima de algum tipo de abuso sexual aos 17 anos. Os números aumentam ou diminuem a depender de como se define o abuso sexual, entre outros fatores. Ponto 65. Não há um perfil único da criança particularmente vulnerável ao abuso sexual, mas a maioria se sente desprotegida, incapaz de resistir sozinha e isolada pelo que lhe aconteceu. Conscientes desses riscos, muitas escolas começaram a oferecer programas para prevenção de abuso sexual. A maioria desses programas concentra-se firmemente em fornecer informações básicas sobre tais abusos, ensinando as crianças, por exemplo, a diferenciar contatos físicos bons e maus, alertando-as para os perigos e encorajando-as a contar a um adulto se alguma coisa imprópria lhes acontecer. Mas uma pesquisa nacional com 2.000 crianças constatou que esse treinamento básico era quase nada, ou na verdade pior que nada, na ajuda para que as crianças fizessem alguma coisa que as protegesse de um arruaceiro da escola ou de um molestador potencial. 66. Pior ainda, a probabilidade de as crianças que tiveram apenas esse treinamento básico e mais tarde foram vítimas de ataque sexual, comunicarem o fato na verdade era metade daquelas que não participaram de nenhum programa. Por outro lado, as crianças que receberam treinamento mais abrangente, incluindo aptidões emocionais e sociais relacionadas, eram mais capazes de proteger-se contra a ameaça de serem vitimizadas. Era muito mais provável que pedissem para ser deixadas em paz, gritassem ou resistissem, ameaçassem contar e, na verdade, contassem, se alguma coisa de mal lhes acontecesse. Essa última vantagem, comunicar o abuso, é preventiva num sentido revelador. Muitos molestadores de crianças enganam centenas delas. Um estudo de molestadores de crianças na casa dos 40 anos constatou que, em média, eles faziam, desde a adolescência, uma vítima por mês. Um relatório sobre o motorista de ônibus e um professor de informática de ginásio revela que, somados os dois, eles molestavam cerca de 300 crianças por ano e, no entanto, nenhuma das crianças comunicou o abuso sexual. A coisa só veio à luz depois que um dos meninos que fora molestado pelo professor começou a molestar sexualmente a irmã. 67. Essas crianças que frequentaram os programas mais abrangentes tinham 3 vezes mais probabilidade que as outras, em programas estritos, de comunicar os abusos. O que era que funcionava tão bem? Esses programas não eram dados de uma vez só, mas conforme o nível de escolaridade da criança, como parte da educação sanitária ou sexual. Os pais eram recrutados para passar a mensagem à criança, junto com o que se ensinava na escola. As crianças cujos pais faziam isso eram as melhores na resistência a ameaças de abuso sexual. Além disso, aptidões sociais e emocionais eram fundamentais. Não basta a criança simplesmente saber sobre bons e maus contatos físicos. As crianças precisam da autoconsciência para saber quando uma situação parece errada ou aflitiva muito antes de começar o contato. Isso implica não apenas autoconsciência, mas também autoconfiança e assertividade para confiar e agir com base nesses sentimentos, mesmo diante de um adulto que esteja tentando lhe assegurar que está tudo bem. E aí a criança precisa de um repertório de recursos para evitar o que está para acontecer. Tudo, desde fugir a ameaçar contar. Por esses motivos, os melhores programas ensinam as crianças a defender o que querem, afirmar seus direitos em vez de ficar passivas, saber quais são suas fronteiras e defendê-las. Os programas mais eficazes, portanto, complementavam a informação básica sobre abuso sexual com habilidades emocionais e sociais. Esses programas ensinavam as crianças a encontrar meios de resolver conflitos interpessoais de modos mais positivos, ter mais autoconfiança, não se sentirem culpadas por algo que tenha acontecido e a sentir que tinham nos professores e pais um esquema de apoio a que podiam recorrer. E se alguma coisa mal lhes acontecia, era muito mais provável que contassem. Os ingredientes ativos. Essas constatações levaram a uma revisão de quais devem ser os ingredientes de um programa ideal, baseado naqueles que avaliações imparciais mostraram ser realmente eficazes. Num projeto quinquenal patrocinado pela Fundação W.T. Grant, um grupo de pesquisadores estudou esse panorama e destilou os ingredientes ativos que pareciam fundamentais para o sucesso dos programas que realmente funcionavam. 68. A lista dos principais talentos que o grupo entendeu deverem ser abrangidos, independentemente do problema específico que pretendia prevenir. São os ingredientes da inteligência emocional. Ver lista completa no apêndice D.
Ponto 69. Entre os talentos emocionais estão autoconsciência, identificar, expressar e controlar sentimentos, controle de impulso e adiamento de satisfação, e controlar tensão e ansiedade. Um talento-chave no controle de impulso é saber a diferença entre sentimentos e ações e aprender a tomar melhores decisões emocionais controlando primeiro o impulso para agir, depois identificando ações alternativas e suas consequências antes de agir. Muitas aptidões são interpessoais: interpretar sinais sociais e emocionais, ouvir, ser capaz de resistir a influências negativas, considerar as perspectivas dos outros e compreender qual comportamento é aceitável numa determinada situação. Esses são talentos emocionais e sociais fundamentais para a vida e incluem, pelo menos, soluções parciais para a maioria ou para todas as dificuldades que discuti neste capítulo. A escolha de problemas específicos contra os quais esses talentos podem ser utilizados, à guisa de vacina, é quase arbitrária. Pode-se utilizar o mesmo argumento para destacar o papel de aptidões emocionais e sociais, por exemplo, na gravidez ou no suicídio na adolescência. É evidente que as causas de todos esses problemas são complexas, entremeando diversos dados de herança biológica, dinâmica familiar, uma política aplicada à questão da pobreza e à cultura das ruas. Não existe um tipo único de intervenção, inclusive aquele que diz respeito às emoções, que possa solucioná-los. Mas, na medida em que deficiências emocionais aumentam o risco para a criança, e vimos que aumentam muito, deve-se dar atenção aos remédios emocionais juntamente com outras medidas. A pergunta seguinte é: como é uma educação sobre emoções? Nas crianças, ao contrário dos adultos, a medicação não é uma alternativa clara para a terapia ou a educação preventiva no tratamento da depressão. Elas metabolizam os remédios de um modo diferente dos adultos. Os antidepressivos tricíclicos, muitas vezes eficientes em adultos, em estudos com crianças não se mostraram melhores que um placebo inativo. Novos medicamentos para depressão, incluindo Prozac, ainda não foram testados para uso em crianças. E a desipramina, um dos mais comuns e seguros tricíclicos usados em adultos, é no momento em que escrevo objeto de uma investigação do Departamento de Alimentos e Medicamentos, FDA em inglês, como possível causa de morte em crianças.